Olá pessoal, eu sou o Otávio Brito e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje é para falar de a situação da educação que vai o país, qual é a situação da educação no país? Como agora eu passei no curso de licenciatura, né, eu não sei se um dia eu vá dar aula de fato ou não, mas eu já dou treinamentos algumas vezes em algumas empresas e tal. Também trabalho com algum tipo de tutoria mais para o ensino superior, mas às vezes eu ensino o pessoalzinho aí que quer aprender alguma coisa de matemática. Só que, fazendo a prova do vestibular, você parte do pressuposto que as matérias de um vestibular são as matérias que as pessoas aprenderam, em principal no ensino médio, mas ao longo de toda a vida no colégio, a pessoa tem que ter visto aquilo pelo menos uma vez, né? Então, vendo essas matérias, eu fiquei assustado com algumas coisas. E olha que eu ando estudando e eu fiquei assustado com algumas questões. E eu cheguei e passei essas questões para os amigos no WhatsApp para perguntar para eles se eles já tinham visto aquilo na vida. E eu vou mostrar para vocês, né? Vamos ver se está aparecendo aí. Tá vendo aqui, ó, essa questão aqui, ó, 41 aí que tá aparecendo, 42, 43, 44, 45 e 46, essa daqui, ó, desse lado. Vocês conseguem enxergar? Estão enxergando bem? Então, dá uma olhada nessas questões de matemática, né? Se você quiser, volta um pouquinho o vídeo, pausa, dá uma olhada e deixa aí nos comentários se ao longo da sua vida no colégio você já viu isso. Algum dia, em alguma aula, algum professor seu, por exemplo, te ensinou isso daqui, né? Quanto é π? Eu acho que todo mundo sabe quanto é π, né? Que é um número aproximado, né? De 3,14. Mas, qual é a raiz quadrada de π? Qual é a raiz cúbica de π? Qual é a raiz quádrupla de π? Quanto que é 41 sobre 6 multiplicado por π? Então, será que é multiplicado mesmo? Porque olha aqui quais são as possíveis respostas, né? E que, incrivelmente, eu errei essa questão pelo sinal, e somente pelo sinal. Eu coloquei a D, era C, que é a mesma resposta, né? Raiz quadrada de 3 sobre 2, só que ao invés de ser positivo, era negativo. Porém, eu ainda não sei fazer esse tipo de cálculo, eu nunca vi isso no colégio mesmo, de fato. Porém, eu ia acertar essa questão, né, por outros macetes da matemática que eu aprendi ao longo da vida. Mas vamos fazer uma conversa. Você já parou para perceber, se você já fez algum vestibular na vida, uma prova de concurso, sei lá, um simulado, que muitas coisas, né, que estão lá, ou pelo menos a maior parte das coisas que estão lá, 60%, digamos das coisas que estão em um concurso, seja da matéria que for, e principalmente vestibulares, não são coisas que nós já vimos no colégio algum dia. Não vimos no colégio, ninguém ensinou. É claro que eu acredito ainda, parto do pressuposto que dependendo da rede de ensino que a pessoa estudou, de fato ela aprendeu. Quem ensinou, dependendo da rede de ensino e tal. Mas eu acho que a maior parte das pessoas, a suprema maioria, ainda mais quem estudou em colégio público a vida inteira, não deve ter visto esse tipo de coisa. Até porque o ensino público ele é cada vez pior. Ele tem professores desmotivados, né? Que professores desmotivados não vão motivar alunos, né? E no geral são profissionais em algumas questões incompetentes. E não digo incompetentes no quesito eles não sabem a matéria que eles estão ensinando. Mas é a questão de saber como ensinar, que é uma coisa que a gente aprende no RH. Eu fiz um vídeo sobre isso, se eu encontrar ele vai estar aparecendo no card. Que é como aprender a aprender. E se tem uma coisa que o professor tem que saber, é como
a turma que ele está dando aula aprende, né? E ensinar dentro do que a turma tem a capacidade de aprender, conforme a turma tem a capacidade de evoluir. Às vezes, sei lá, se você ensina matemática, você vai pegar para o cara e vai ensinar alguma coisa de geometria para ele. Às vezes ele ainda não entendeu a álgebra, ele ainda não entendeu assim, o que é uma raiz quadrada, o que significa dizer que assim, é 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao cubo. Ele ainda não entendeu essas coisas. Então você não pode sair pulando para geometria. Mesmo que a sua matéria já esteja na hora de dar aula de geometria, você vai ter que voltar. Muitas vezes você vai ter que avançar, outras vezes você vai ter que dar um contexto diferente. Eu acredito que a maneira com que a maior parte dos professores ensina é assim, eu estou dando aula, você entende se você quiser, taca o dane-se. Uma coisa que eu aprendi assim, é aprender conforme o professor está a fim de dar aula, né? Eu aprendi isso a duras penas, né? Quando na faculdade eu tive um professor que todo mundo odiava ele, o cara não sabia dar aula, não tinha didática. Porém, uma vez eu fui reclamar com ele com isso, eu perguntei, né, professor, por que todo mundo reclama, o senhor continua dando aula assim, eu quero passar na matéria do senhor, me explica, né, era gestão de benefícios. E aí ele falou, a questão é que eu tenho a caneta e eu dou a nota que eu quiser, então o aluno, ele que deu um jeito de aprender da maneira que eu quero ensinar. Desde aquilo eu comecei a ver como os professores querem dar aula e aprender conforme ele está a fim de ensinar. Porque eu queria tirar uma boa nota. E eu passei nesse professor, acho que na época com CR 8 ou 9. Tipo, eu arrebentei na nota dele e foi só eu. Eu estava dando fora dos dias de aula. Eu dava a aula da matéria dele para os outros alunos porque o pessoal não conseguia compreender o que ele queria dizer. E a gente está numa educação meio assim, tipo assim, o currículo educacional, né, que o governo coloca, ele não condiz com o que o governo mesmo vai cobrar lá na frente. Porque assim, isso daqui é uma prova de um vestibular praticamente do governo. Então assim, o governo está cobrando uma coisa que o próprio governo não está dando para os seus alunos. Aí você está cobrando do cara saber, deixa eu abrir aqui uma outra questão aqui, por exemplo, essa questão aqui de física. Isso daqui talvez alguém já tenha visto antes. Eu acredito que alguém já viu antes. Mas é bem provável que não tenha aquela facilidade toda e tal, blá blá blá. E assim, nós sabemos disso, continuamos reclamando para nós mesmos, reclamando nas redes sociais, blá blá blá, e não fazemos nada a respeito. Precisamos fazer algo pela nossa educação. Então, depois que eu dei toda essa introdução sobre o assunto, vamos às considerações finais. Sabe quem paga a educação pública no país? Então, é você que paga, sou eu, somos assim, todos nós. Cada vez que você compra alguma coisa, né, com nota fiscal, sei lá, se você vai no mercado, compra 1 quilo de arroz, aquilo gera impostos, né, que estão cada vez mais altos. Aí é cerca de 30%, né, o ICMS, é disso para mais. Com esses impostos cada vez mais altos, a gente não está pagando imposto para o governo cortar recursos da educação e continuar aumentando salários de político. Na verdade, nós estamos pagando esses impostos todos porque nós acreditamos que a prefeitura vai asfaltar as nossas ruas, construir praças de lazer que são gratuitas, em que nós vamos poder frequentar sem pagar nada a mais por isso, porque não é sem pagar nada, porque nós pagamos, é com o nosso dinheiro. Quando você chega no hospital público e não tem médico para te atender, quando você vai no SUS e a consulta que marca para daqui a 4 anos, assim, isso é inviável. Você é o patrão, você é o cliente, todos nós somos os clientes. Nós estamos pagando
por isso. Só que qual é a questão? Enquanto o governo continua te mantendo burro, né? Eu, você, todos nós que olhamos para uma questão dessa e não sabemos resolver, nós somos burros, né? É uma coisa que tem numa prova de vestibular, continua tendo, vai continuar a ter sempre, até as pessoas aprenderem a fazer. Mas tipo assim, cadê esse conhecimento que não está no colégio? Muitas vezes não está no preparatório também. Aí você tem que buscar num livro, mas aí, qual livro? E assim, né? Entre aspas, todas essas coisas são complicadas, mas a ideia do governo é manter a população burra, alienada. Quanto o governo conseguir manter uma população que joga na loteria, que ama futebol, né? Que sabe a escalação do time, sabe o nome de todo mundo, sabe quanto o jogador ganha, sabe quanto que ele vai ser emprestado para um lugar, para o outro, qual time, qual a carreira, qual a idade, o peso, a altura do cara. E não sabe quantos ministros tem no STF. Assim, muita gente não sabe nem o que é ministro, mas me responde essa pergunta. Quantos ministros tem no STF? Só pensa nisso, né? E no STJ? E assim, quantos tribunais a gente tem? Quais são as hierarquias dos tribunais? Quantos poderes nós temos? Para que eles servem? O que eles fazem? Quando o vereador vai na tua rua, né, pedindo na época de eleição, dizendo que ele vai asfaltar a tua rua, o vereador pode fazer isso? Assim, um deputado, quando ele fala que ele vai construir colégios estaduais, ele pode construir algum colégio estadual em algum lugar? Assim, enquanto a população continuar sendo alienada com as coisas básicas, enquanto a gente vê matérias que não são tão úteis e ensinadas da pior maneira, assim, ensinado coisas que você não vai precisar para a vida, né, real. É igual todo mundo usou por aí, com a fórmula de Bhaskara, né? Você já precisou usar essa fórmula na vida alguma vez? Mas assim, você já viu isso cair em algum vestibular? Tipo, eu nunca vi, pode ter sido que caiu, mas assim, nós precisamos ter o conhecimento que vai ser útil para a vida, né? E vai ser útil para as provas que nós vamos fazer. Como não é útil para as provas e não está sendo útil para a vida, para que a gente está tendo esse conhecimento? Entendeu? Será que o que é um conhecimento válido? Será que não estão sabotando a gente? Você está passando tantos anos no colégio, esses anos todos no colégio não estão servindo para nada, as pessoas chegam na faculdade totalmente despreparadas, né? Principalmente nessas áreas que seriam as áreas lógicas, né? Seu exemplo, se você vê na minha antiga faculdade de Estácio, se você olhar nas disciplinas de matemática financeira, folha de pagamento, estatística e todas as outras disciplinas lógicas, são assim, o recorde de reprovação da faculdade. Eu conheço pessoas que conseguiram reprovar, tipo, mais de 3 vezes em matemática financeira, em folha e em outras disciplinas que usam, né, as matérias lógicas. E que, assim, é matemática básica, porcentagem, é interpretação dos números, é razão, é regra de 3. E esse conhecimento não está aí. Então, assim, você vai deixar um governo desse continuar regendo a tua vida, a vida dos teus filhos, dos teus netos e do teu futuro? É isso que a gente quer? Então, eu acho que já está na hora da população se movimentar e fazer revoltas de verdade que não sejam só revoltas de quebrar, revoltas de, não é pelos 20 centavos, mas revoltas intelectuais, né? Eu acho que a maior maneira de sabotar o governo é você começar a ler, é você começar a assistir vídeos úteis que te ensinem alguma coisa, não gastar o teu tempo inutilmente em rede social, esse Facebook, YouTube, Instagram, que não seja para aprender alguma coisa. Se você está no canal que não te agrega em nada, não te ensina nada, nada, tipo, você não vai tirar nenhum proveito daquilo, assim, você está perdendo o seu tempo. E nisso o pessoal continua roubando,
fugindo para os Estados Unidos e o governo acha que tá legal. Continuam tramitando reformas trabalhistas para emprego virar coisa de escravo. Você continua, né, como a maior parte das pessoas, recebendo um salário que não tem assim nada a ver, cara. A Argentina é o país do nosso lado aqui. O salário mínimo deles, mesmo com a moeda deles lá embaixo, é bem mais alto que o nosso. Então, essas as ideias que eu queria passar aqui. Acho que são mais questionamentos do que coisas a ser feitas. Então, se isso te tocou de alguma maneira, se inscreve aí no canal, deixa o teu feedback aí nos comentários. Quero saber o que você achou desse vídeo. Eu aguardo vocês no próximo. Valeu!